Olá e sejam bem-vindos a outras histórias do Reddit. De like e se inscreva, pois isso me ajuda muito e também assim você não perde nenhuma mais uma história. O vizinho maluco está com raiva, estou usando minha vaga no parque. Eu, uma mulher de 30 anos, e meu marido, de 27 anos, moramos em uma rua fechada com casas pequenas. Cada casa tem uma vaga de estacionamento e, além disso, a maioria das pessoas que possuem mais de um carro estaciona em paralelo na frente de suas casas. Não tínhamos carro porque ambos trabalhávamos em casa e odiamos dirigir, além disso, o transporte público aqui não é tão ruim. Temos um vizinho que possui 3 carros, então, obviamente, ele não tem espaço para estacionar todos em sua casa. Ele perguntou à nossa vizinha do lado, podemos chamá-la de VD, se ele poderia estacionar fora da casa dela, ela também não dirige, e ela disse que sim. Mas o VD, para não bloquear seu outro carro, estaciona bem na frente da minha garagem. Para ser honesta, eu não me importaria se ele tivesse perguntado, mas o fato de ele simplesmente fazer isso me irrita. Além disso, minha família vem nos visitar frequentemente, se vem de carro, ele geralmente está bloqueando e temos que pedir para ele mover, e toda vez ele fica irritado como se estivéssemos pedindo um favor. De qualquer forma, recebi uma boa promoção que envolvia trabalho presencial 3 vezes por semana, então decidimos que era hora de comprar um carro. Compramos um prático e estacionamos em nossa vaga. Bem, na manhã seguinte, o cara estava bloqueando minha saída. Toquei sua campainha insistentemente, eram 6 horas da manhã, e quando ele finalmente saiu, pedi que ele movesse e não estacionasse mais ali. Ele ficou na defensiva e disse que minha vizinha permitiu que ele estacionasse na frente da casa dela, ao que respondi, sim, mas está em minha casa, e se você bloquear minha entrada novamente, vou remover seu carro. Ele moveu e no dia seguinte estava bloqueando novamente. Percebemos que ele deixou o carro aberto, então soltamos o freio de mão e empurramos o carro para o meio da rua, na frente da garagem dele. Coloquei um bilhete no para-brisa dele dizendo da próxima vez chamo um guincho, coloquei fita adesiva em sua campainha para que continuasse tocando e saí o mais rápido que pude. Ele não disse nada, mas não estacionou mais ali. Vizinho maluco quer cópia do testamento da vovó. Quando minha avó foi diagnosticada com câncer, ela optou por não fazer tratamento. Ela tinha visto seu marido passar por quimioterapia, radioterapia e cirurgia, e ele estava miserável o tempo todo. Ela não queria isso para si mesma. Sua família a apoiou. No ano seguinte, ela presenteou itens para familiares e amigos, disse-nos para escrever nossos nomes nas coisas que queríamos, pegar o que quiséssemos, etc. Havia condições, e não, você não pode ter isso, é uma relíquia de família destinada a ti e seus filhos, ou ao pai e seus filhos. Todos nós sabíamos quais eram esses itens e para quem eles iriam, então isso foi facilmente resolvido após sua morte. A casa foi herdada por meu pai, que faleceu de forma muito repentina e inesperada 2 semanas depois. Eu herdei a casa nesse ponto. O vizinho do lado, vamos chamá-lo de Todd, veio várias vezes, chateado porque ele e seus filhos, a 21F, 19M, não foram convidados para o funeral da vovó, não houve um. Estávamos todos muito ocupados lidando com a morte do meu pai, não receberam uma cópia do testamento, a que incluía apenas membros da família, e ele sabia que a vovó amava seus filhos como se fossem dela, ela não amava, reclamava deles vindo o tempo todo, roubando sua água para encher a piscina deles e ela teve que dizer para pararem de chamá-la de vovó. Ele queria saber se eu permitiria que seus filhos passassem pela casa para ver se havia algo que gostariam de levar para lembrar dela. Primeiro, cara. Minha avó morreu 4 semanas atrás. E, cara, meu pai morreu 2 semanas atrás. Achei ele extremamente rude, mas ofereci que eles olhassem as caixas que eu tinha empacotado e que estava planejando doar, e ele ficou ofendido. Quero dizer, mortificado. Ele disse que sua filha e filho tinham em mente alguns itens que eram relíquias de família e eu literalmente ri dele. Expliquei que eram relíquias de família e ficariam comigo e 2 dos itens já tinham ido para a casa do meu irmão. Ele disse, e meus filhos eram da família dela e ela teria dado esses itens a eles. Eles deveriam ter sido incluídos junto com todos os outros quando tudo foi dividido. Lembre-se de que nenhum de nós conhecia esse cara ou seus filhos além de os vizinhos ao lado. Eles nunca estiveram em nenhum encontro de família que aconteceu na casa dela e a única vez que ouvi ela falar sobre eles foi quando ela estava reclamando deles. Especialmente quando ela os pegou usando ambas as mangueiras dela para encher a piscina e depois vieram reclamar porque ela colocou cadeados nas torneiras externas. Felizmente, a casa de Todd estava em processo de execução hipotecária e ele se mudou cerca de 1 ano depois. Tenho mais histórias, mas essas virão depois. Edit, e isso realmente explodiu. Ainda estou lendo os comentários, mas, uau, vocês são hilários.
Eu queria ter tido a presença de espírito para fazer até metade das coisas no momento que vocês sugeriram. Eu queria esclarecer algumas coisas. Isso aconteceu há pouco mais de 10 anos. Estávamos todos preparados para a partida da vovó e, embora estivéssemos tristes, a morte do meu pai foi inesperada e absolutamente devastadora. Ele era meu melhor amigo e sinto sua falta quase diariamente. Fico surpreso com o quanto as condolências de todos significam para mim mesmo depois de tantos anos. Obrigado. Todd trouxe o assunto 3 vezes no ano em que morou ao lado, todas em cerca de 2 semanas. Esse incidente em particular foi o fim disso. Nas 2 primeiras vezes, foram insinuações que me deixaram em dúvida se estava interpretando suas palavras corretamente. Dessa vez, ele foi descaradamente claro e, quando ri e disse que ele não poderia ter os itens que listou, ele nunca mais tocou no assunto. Minha tia está processando meu senhorio. Quando eu começo a digitar isso, nem sei por onde começar. O grau de arrogância da minha tia e prima é tão extremo que vai ser difícil ser conciso. Vamos começar com o título da postagem e trabalharmos de trás para frente. Alguns meses atrás, minha tia me visitou de fora da cidade. Tenho um apartamento muito pequeno, então à noite deixo ela dormir na minha cama e vou ficar no meu namorado. Uma noite, ela chegou em casa de Uber de uma festa. Ela me disse quando a deixei no carro que ela estava tentando ficar bêbada. Na manhã seguinte, antes de eu acordar para dirigir para casa, ela me manda uma mensagem dizendo que caiu em um buraco quando o motorista do Uber a deixou e depois diz que o motorista do Uber passou por cima do pé dela. Já estou cético. Por que cético, você pergunta? Minha tia tem um histórico repetido de processos judiciais contra ex-empregadores, edifícios de apartamentos, proprietários e muito mais. Este não é o seu primeiro rodeio. Minha tia é uma mulher obesa e diz que as lesões causadas como uma hérnia de disco, etc., não eram pré-existentes e que sua qualidade de vida mudou. Mais contexto. Eu e outros sempre suspeitamos que ela tem Munchausen. Ela sempre usou seus problemas de saúde para chamar a atenção ou dinheiro. E tudo que ela fala são seus problemas de saúde consistentes. É sempre algo, mas nenhuma das resoluções para esses problemas de saúde presumidos são sempre perseguidos para serem resolvidos. Eu volto e ela está andando, talvez mancando um pouco. Mas ela continuou dizendo que estava doendo o pé e ela continuou colocando gelo no pé enquanto a perna estava esticada. Os testes que ela fez mais tarde dizem que ela tem um LCA parcialmente rasgado. Meu melhor amigo teve recentemente essa lesão e não há como ela ter esticado a perna assim. Alguns dias depois de ela sair, ela me manda uma mensagem para me dizer que está processando o Uber. Eu não atendo a mensagem e alguns dias depois ela me diz que está processando o meu landlord. Imediatamente estou furioso. Se fosse qualquer outra pessoa que eu conhecesse, as motivações seriam diferentes. Mas eu conheço minha tia e seu padrão de comportamento em sua vida fala volumes. Ela não se importa com o fato de estar comprometendo minha situação de vida para seu próprio benefício. Então, como a arrogância entra? Não só ela pensa que tem direito à minha segurança em minha própria casa, mas não uma semana antes ela escreve uma lista de coisas que ela quer que meu pai, seu irmão, pague pelo casamento da filha dela. Como mãe solteira, minha família acolheu a filha dela, ela ficaria conosco durante os verões e no Natal minha mãe daria a ela mais presentes do que nós. Quando éramos crianças mimadas e reclamávamos, ela nos dizia que ela não tinha um pai para lhe dar presentes e não queria que ela se sentisse excluída. Por que a mãe dela não está comprando presentes para ela, você pergunta? Por causa da sua horrível gestão do bom dinheiro que ela ganha. Ela diz que está sempre sem dinheiro, mas tem um bom emprego de salário, mas todo o seu dinheiro vai para sabe-se lá onde. Pagando suas astronômicas contas de cartão de crédito, eu sei que não está indo para as contas médicas dela, porque ela frequentemente se vangloria de não pagar suas contas médicas. Quem se vangloria disso? O telefone dela toca o dia todo, os cobradores ligando. Então, vamos voltar ao agora, pedindo milhares de dólares ao meu pai para o casamento, tudo enquanto ela está processando o landlord da filha dele pelas costas dele. O que ela precisa de dinheiro, você pergunta? Bem, a filha dela se casa em outubro, e como ela escreveu no e-mail, ela precisa de dinheiro para o casamento. Então, quando eu contei aos meus pais, meu pai ficou puto e ligou, mandou e-mail e mandou uma mensagem para ela dizendo que ela precisava desistir disso. Ela nunca respondeu. O timing foi tão ruim, porque na semana seguinte a filha dela deveria ficar comigo por alguns dias. Eu quase disse a ela para não vir, mas já era tarde demais. Eu senti e decidi que tentaria ser a pessoa maior, afinal ela não é a mãe dela.
mas eu deveria ter me lembrado que depois de 2 anos morando com eles, ela é de fato a mãe dela. Estranho o suficiente. Eu tive uma emergência médica com meu cachorro na noite anterior a ela ir ficar aqui e eu não poderia ter 2 pessoas adicionais no meu apartamento de 600 metros quadrados e ser capaz de cuidar do meu cachorro doente adequadamente. Então ela foi capaz de ficar com um amigo. Eu a vi no primeiro dia em que ela estava aqui, não trouxe nada à tona e ela também não, mas era claro que havia um enorme elefante na sala. Naquele dia, minha tia decide responder ao meu pai começando um grupo de bate-papo com os 3 enviando uma foto do cartão do advogado dela e dizendo que podemos fazer qualquer pergunta a ele. Meu pai responde com raiva algo como não me mande mensagens de texto de forma áspera. Não ouvi da minha prima nada naquele segundo dia e finalmente ela me mandou uma mensagem longa dizendo que não se sente confortável em me ver por causa do que aconteceu e que está triste com a falta de empatia demonstrada com sua mãe quando sua mãe precisa desse dinheiro para pagar suas contas médicas. E como isso agora vai arruinar o casamento dela. Neste ponto, eu me soltei. Eu apontei como aqueles fundos da ação não iriam para aquelas contas médicas porque ela não as paga, e isso é um fato bem conhecido por aqueles que a conhecem. Então eu perguntei a ela para que os fundos serão usados para o casamento dela. Eu também trouxe à tona sua arrogância, e na mesma frase em que ela refuta a sua arrogância ela começa a dizer onde estava o dinheiro quando eu pedi, blá blá blá. Uma das coisas que ela disse foi onde estava o dinheiro que eu pedi do testamento. O testamento da nossa avó que ainda não está nem no túmulo. Eu poderia continuar falando sobre a arrogância da minha prima e tia em relação a um pequeno corte de tudo que eu e minha família temos, mas vou terminar com uma pequena história para dar a você um vislumbre da arrogância. Quando me mudei para Utah, onde eles moravam, tive que ir para casa para pegar minhas coisas e voltar. Eu originalmente estava visitando e não planejava me mudar, mas quando vi, eu queria ficar. Então, quando fui para casa para pegar minhas coisas, um amigo nosso ficou com os 2 no Dave & Buster's. Essa história foi contada a mim por esse amigo em comum quando eu estava tentando desculpar o tratamento e o abuso financeiro que eles me fizeram passar. Na época eu sabia que eles eram oportunistas, mas nunca pensei que fariam isso com a própria família, então eu tentava dar desculpas para eles. Finalmente, o amigo me para e diz, eu não ia te contar isso, mas acho que você precisa ouvir isso. Enquanto estavam no Dave & Buster's, eles, principalmente minha tia, estavam reclamando de não ter dinheiro. Meu amigo, que não tem problemas em chamar as pessoas para fora, pergunta a ela, então por que você está gastando dinheiro agora? A resposta dela, está tudo bem, Gabi tem dinheiro. Edith, desde que eu e minha prima tivemos aquela conversa desagradável por texto que eu escrevi sobre isso, foi a última vez que conversamos. NC total, e não tenho vontade de falar com eles novamente. Obrigado a todos que validaram minha experiência e me deram ótimos conselhos. Depois de anos sendo gaslighting por eles sobre sua suposta vitimização, tem sido um desafio para mim sair dessa nuvem e ver quem eles realmente são. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal para nos ajudar a chegar à meta de 1000 inscritos. Até a próxima.